Um critério inteiro do seu teste do speaking é pronúncia. Você já deixou de usar alguma palavra porque ela era difícil de pronunciar? Hoje eu vou te ensinar uma técnica muito massa, uma técnica que é simples de aplicar e que gera efeito assim, ó, imediatamente na hora do seu teste. É a técnica do esfrega na cara. Se você não fala uma palavra que você sabe pronunciar, seu examinador não vai falar assim, ela não falou a palavra, mas ela deve saber. Não vai fazer isso. Você tem que esfregar na cara dele que você sabe falar a palavra. Você vai ganhar mais pontos no teste do speaking se você aprender essa técnica aqui que eu vou te ensinar. Nessa aula aqui eu vou te ensinar a ganhar mais pontos no seu teste de speaking do IELTS. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui na Blimey English. Hoje de manhã nós já tivemos o nosso café com IELTS, respondi várias e várias perguntas de vocês ali e agora é a hora de entrar num conteúdo um pouco mais denso, tá? O que eu vou fazer aqui? Essa aula aqui, ela é muito importante se você tem alguma dificuldade no seu teste de speaking, tá? Se você tem alguma dificuldade com o seu speaking na hora que você vai para o teste do IELTS, tá? É muito comum, geralmente essa é a maior reclamação que eu recebo do pessoal, tá? É o speaking. É a pedra no sapato da maioria das pessoas que estão se preparando para o teste do IELTS, é o speaking, tá? Então, se o speaking é o seu problema, eu te recomendo que você fique aqui comigo para aprender a ganhar mais pontos no teste do speaking, porque hoje eu vou te ensinar uma técnica muito massa, uma técnica que é simples de aplicar e que gera efeito assim, ó, imediatamente na hora do seu teste, tá? O que é essa técnica? Deixa eu começar falando primeiro com você sobre qual é o maior problema do pessoal na hora, um dos maiores problemas, na verdade, né, do pessoal na hora de ir para o teste do speaking, tá? Um dos maiores problemas do pessoal na hora de ir para o speaking é a pronúncia. Você tem problema com pronúncia? Escreve aí para mim, para eu poder saber se você é uma dessas pessoas que sofre com a pronúncia na hora de ir para o speaking do IELTS. E por que isso é um problema? É óbvio, né? Mas eu tenho que falar aqui. Se você pronuncia uma palavra de uma maneira errada, duas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai perder nota, porque o seu examinador vai tirar a nota de você nesse quesito. Segundo, que você corre o risco de não ser entendido, corre o risco de não ser entendida, tá? Então, isso que acontece quando você não pronuncia de maneira correta as palavras na hora do seu teste do speaking, lá no IELTS, e também na sua vida, tá? A tendência é que as pessoas não vão entender o que você está falando, aí ou eles vão te perguntar ou vão deixar para lá. Então, a gente tem que cuidar desse critério de pronúncia, tá? Porque durante o seu teste do IELTS, um critério só é para isso. Não sei se você sabe, mas na hora do speaking, seu examinador está avaliando 4 critérios de você. Você sabe quais são os 4 critérios? Você que está aqui na live, você sabe quais são os 4 critérios que o seu examinador está analisando no seu teste do speaking? Tem 4 coisas, 4 categorias que o seu examinador analisa na hora que você vai para o seu teste do speaking. Fluency and coherence, o que é isso? É a fluidez da sua fala e a coerência. Quando a gente fala fluency aqui no teste do IELTS, não é a fluência, ele sabe tudo de inglês. Não, não é isso. É a fluidez da sua fala, tá? Esse aqui é o critério aqui. Fluency and coherence. Se a sua fala ela é fluida, ou seja, ela vai naturalmente se desenvolvendo, tem um ritmo natural, e coerente. Se você fala as coisas ali de forma coerente. Segundo critério que o seu examinador está analisando é Fluency and Coherence, Lexical Resource. O que é Lexical Resource? É o seu vocabulário. Basicamente, Lexical Resource é o seu vocabulário e a flexibilidade e precisão com que você usa o seu vocabulário na hora do teste. Talvez você tenha um vocabulário ali que não seja tão avançado, mas você usa ele muito bem, enquanto uma outra pessoa até sabe palavras mais avançadas, mas não consegue utilizar o vocabulário mais avançado de maneira precisa, e isso acaba prejudicando ela na hora do teste do IELTS. Então, ó, Fluency and Coherence, Lexical Resource, que é o seu vocabulário. O outro é Grammar and Accuracy. O que é isso? Grammar and Accuracy. Grammatical Range and Accuracy, né? Esse que é o nome do critério, na verdade. É o range gramatical, né? Até onde você consegue usar a gramática e a precisão que você usa ela. A acuracidade. Existe essa palavra em português? Accuracy, acuracidade. O quão preciso você é na hora de utilizar a gramática, tá? Seu examinador vai ver ali se você só fica nas estruturas básicas do idioma
ou se você é capaz de explorar um pouco mais. Então, ó, fluency and coherence, lexical resource, grammatical range and accuracy, e o último critério é pronunciation, que é exatamente aquilo que eu estava falando com você no início. Josimeire, aguenta aí que eu já respondo sua pergunta, tá? Pronunciation. Um critério inteiro do seu teste do speaking é pronúncia, tá? Então, é muito importante a gente cuidar da sua pronúncia quando você vai para o teste do IELTS, porque um critério inteiro do seu teste de speaking é pronúncia. E aí, essa técnica que eu vou te ensinar aqui, que é uma técnica moleza, ó, simples de você poder aprender para aplicar na hora do teste do speaking e ganhar mais pontos. Você vai ganhar mais pontos no teste do speaking se você aprender essa técnica aqui que eu vou te ensinar, tá? Beleza. Deixa eu ver aqui sua pergunta da Josmeire. Se você falar mais devagar, perde ponto? Depende. Depende. Por que eu falo que depende aqui? Depende de quê? Depende de qual é o seu ritmo natural de falar. Tem gente que fala assim, eu tenho que falar mais rápido para ganhar mais ponto? Não necessariamente. Se você é uma pessoa que fala naturalmente rápido, fale naturalmente rápido, é o seu jeito de falar. Se você é uma pessoa que fala devagar, fale devagar, é o seu jeito de falar. O que vai te fazer perder ponto na hora do teste do IELTS, nesse termo de falar rápido ou falar devagar, é se você está quebrando a naturalidade do seu discurso. Isso sim vai fazer você perder ponto no teste do speaking. Então, se você está falando rápido demais e está acabando perdendo pronúncia ou perdendo gramática, vai te prejudicar. Se você está falando devagar demais e está quebrando a fluidez do seu discurso, você também vai ser prejudicado, tá? Então, tenha sempre em mente isso. Seja você, fale da forma que você fala. Não precisa falar nem muito rápido, nem muito devagar. Você tem que falar da forma que você naturalmente fala, tá? Se você falar rápido demais, vai te atrapalhar. Se você falar devagar demais, vai te atrapalhar, beleza? Muito bem. E aí, o que é essa técnica aqui que eu vou ensinar para você? Que é uma técnica, assim, muito simples de você aplicar e que você vai aumentar sua nota no teste do IELTS se você aplicar ela. Como eu falei aqui no início, quem mais, eu sei que entrou mais gente aí, quem mais tem problema de pronúncia na hora de falar? Eu sei que o speaking é uma das pedras no sapato da galera. Você tem problema na hora de pronunciar as palavras? É isso que eu vou te ensinar a resolver aqui hoje, tá? Eu vou te ensinar uma técnica. Essa técnica se chama técnica do esfrega na cara. É a técnica do esfrega na cara. Rub it in. É assim que a gente fala em inglês. Rub it in. É a técnica do esfrega na cara. O que é essa técnica, meu Deus? É uma técnica que vai te ajudar a pronunciar perfeitamente palavras simples que a maioria das pessoas erra, tá? Essa é a técnica que eu vou te ensinar. E por que é importante você aprender essa técnica do esfrega na cara? O que é essa técnica? Obviamente, você vai esfregar na cara do seu examinador, porque eu vou te explicar aqui o que acontece. E a questão é o seguinte, se você está lá durante o seu teste, fazendo a sua resposta, elaborando a sua resposta e respondendo, se você não falar, existem palavras que são complicadas de dizer, né? Palavras simples mesmo, que às vezes você acaba evitando. Você já fez isso? Já deixou de pronunciar alguma palavra porque você achava ela difícil de pronunciar? Responde aí para mim. Você já fez isso? Se você, essa palavra é difícil, não vou usar ela não. Você já deixou de usar alguma palavra porque ela era difícil de pronunciar? Responde aí para mim. E aí, com essas palavras, o que acontece? O seu examinador, ele não é bobo, ele é uma pessoa experiente, ele foi treinado para isso. Então, ele sabe que existe um range de palavras simples, existe um número aí de palavras simples que a maioria das pessoas pronuncia errado. E aí, se você sabe pronunciar essas palavras, isso é bom para você, não é? Sim, mas o fato de você saber pronunciar uma palavra não significa que você sabe, não significa que você vai aumentar sua nota no teste do IELTS. Por quê? Porque você precisa usar ela na hora do teste do IELTS. E é aqui que vem o nome da técnica. Se você não fala uma palavra que você sabe pronunciar, se você sabe pronunciar uma palavra, se você não fala ela, o seu examinador tá lá te ouvindo e ele não vai falar assim, fulano aqui, ó, deixa eu ver quem tá aqui, ó. Juliana. Juliana não falou essa palavra não, mas eu sei que ela sabe usar.
ele não vai fazer essa dedução, entende? O seu examinador não vai deduzir que você sabe pronunciar alguma palavra se você não falar. Então você tem que provar para o seu examinador que você sabe aquela palavra. Você tem que esfregar na cara do seu examinador. E aqui eu falo esfregar na cara de uma maneira didática, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não vai fazer nada disso. Você tem que provar para ele, você tem que esfregar na cara dele, deixar claro que você sabe usar aquela palavra. Entende? Quem aqui assistiu a aula, a live que eu fiz semana passada sobre como pronunciar qualquer palavra da língua inglesa? Não sei se você assistiu. Então, se você tem uma palavra difícil, você tem que usar a técnica que eu te ensinei lá, para você poder conseguir pronunciar qualquer palavra da língua inglesa. Agora, mesmo com as palavras fáceis, quando você aplica aquela técnica que eu ensinei lá, né, que é a técnica do baterista, você vai conseguir pronunciar elas de forma perfeita. Mas saber pronunciar uma palavra é uma coisa, usar essa palavra na hora do teste é outra. E aí, por isso que é importante você saber essa técnica aqui de esfregar na cara, para você poder provar para o seu examinador que você sabe aquela palavra. O seu examinador não vai fazer esse raciocínio. Eu sei, parece óbvio eu falar isso, né? Mas às vezes o óbvio tem que ser dito. Se você não usar uma palavra na hora do seu teste, o seu examinador não vai deduzir que você sabe utilizar, tá? Então, você tem que provar para o seu examinador que você sabe usar aquela palavra, para ele ver que você sabe usar aquela palavra, tá? Ficou claro até aqui? Ficou claro isso aqui que eu tô te falando? De você ter na sua cabeça que, beleza, não basta eu saber a palavra, eu tenho que mostrar que eu sei. Ficou claro isso aqui? Você tem que mostrar para o seu examinador que você sabe usar aquela palavra. Você tem que esfregar na cara dele. E aí eu vou te ensinar como que você vai fazer isso aqui. Deixa eu só ver aqui a pergunta. Moura, Sol. É um problema falar com pronúncia americana no IELTS? Aqui, ó, aqui você tá trocando um pouco, tá? O que você está trocando? Você está confundindo pronúncia com sotaque, tá? Sotaque é uma coisa, uma característica regional. Tem um sotaque americano, daquela região dos Estados Unidos. Tem um sotaque britânico, da região lá do Reino Unido. Tem um sotaque australiano, tem um sotaque escocês. Sotaque é a forma de falar de determinada região, que é o que você está querendo dizer. Pronúncia é simplesmente você dizer as palavras de forma correta, seja elas em qualquer sotaque que você tem. Ficou claro isso aqui para você? Primeiro. E aí, entrando no outro nível da sua questão, não tem problema você ter um sotaque americano, um sotaque britânico, um sotaque escocês, um sotaque australiano, não importa. O que você não pode fazer é pronunciar de forma errada as palavras. A pronúncia é que seu examinador está olhando, beleza? Vamos seguir aqui. Então, qual que é o benefício de você saber aplicar essa técnica que eu vou te ensinar, que é a técnica do esfrega na cara? Aqui é o seguinte, o seu examinador, ele vai esperar que você seja como a maioria das pessoas. Como assim, Simon? Vai esperar que eu seja como a maioria das pessoas? A maioria das pessoas erra e a maioria das pessoas deixa de usar palavras que são difíceis de dizer. Palavras que, ainda que simples, não são tão fáceis de dizer. Palavras que, ainda que sejam simples, são meio chatas de pronunciar. A maioria das pessoas evita. Ela dá um passo para trás, ela deixa de usar esse tipo de palavra. E o seu examinador está esperando que você seja igualzinho a essas pessoas. Então, o benefício da técnica do esfrega na cara é que, quando você vai lá e mostra que você sabe usar aquela palavra, o que acontece? Seu examinador vai falar, essa aqui já não é qualquer pessoa. Essa aqui sabe usar as palavras. Mari Torati, será que eu falei certo seu nome? Exemplo. Não, Mari Torati não, Mari Torati acabou de entrar. Maria Darlene, exemplo. Calma que eu vou chegar lá. Tem vários exemplos para vocês aqui hoje, tá? Vou dar vários exemplos aqui para você ver como que você vai aplicar essa técnica na hora do seu teste. São palavras certeza absoluta que você sabe todas essas palavras aqui que eu vou te dar, mas que talvez você não pronuncie elas corretamente. E se você pronunciar corretamente, melhor ainda para você, porque aí você tem que fazer de tudo para ir lá e mostrar para o seu examinador, tá? O que é que as pessoas mais erram quando elas tentam fazer isso aqui? Primeiro, elas tentam
Usar palavras muito difíceis, tá? Esse é o primeiro erro que as pessoas fazem. Por quê? Não é sobre usar palavras muito difíceis. Você tem que não é que isso não dá certo, tá? Isso dá certo. Seu examinador tá esperando que você use palavras avançadas. O que eu tô dizendo é, não basta você ir lá no seu examinador e mostrar uma palavra difícil se você erra nas palavras simples, entende? Você não pode pronunciar uma o que eu queria dizer? Não tem tanto peso você usar uma palavra difícil, certo? E você usar uma palavra simples, errado, entende? Se não tem tanto valor você usar palavras avançadas muito boas, se você não consegue pronunciar as palavras simples da forma correta. Faz sentido isso aqui para você? Aqui é como se fosse aquela música lá do Engenheiros do Havaí. Eu já falei isso aqui outras vezes em outras lives. Conhece aquela música do Engenheiros do Havaí que fala assim, ó, um erro assim tão vulgar. Você tá indo lá, muito bem, usando palavra avançada, e de repente você fala uma palavra muito simples, errada. Aí é a famosa frase, um erro assim tão vulgar. E aí, isso aqui, eu tô usando a música aqui, né, a letra dos Engenheiros do Havaí para poder ilustrar para você, mas isso aqui tem um termo técnico, não um termo técnico, mas tem um outro termo esse aqui, que é uma quebra de expectativa. Tá? É uma quebra de expectativa. Como assim, Sam? Quebra de expectativa. Eu te disse que seu examinador está esperando que você seja como a maioria das pessoas, que evitam usar determinadas palavras porque não sabem pronunciar. Aí você vai lá e começa muito bem, usando palavras boas, avançadas, falando tudo certinho, tá subindo no conceito do seu examinador. Aí você vai lá e fala uma palavra simples de forma errada. Você quebrou a expectativa que o seu examinador tinha de que você fosse manter aquele nível. E isso aqui que eu tô te falando, não sou só eu baseado na minha experiência que eu venho ensinando a passar no teste do IELTS ao longo desse tempo, não, tá? Isso aqui, durante a minha preparação para o teste do IELTS, eu tive a oportunidade de ter como mentor um rapaz, não, né? Já era um senhor, na verdade, que ele foi examinador do IELTS por 20 anos. E além de ser um examinador, ele era um treinador de outros examinadores. E aí, ele que me falou isso pela primeira vez. Que a pessoa está lá performando muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, aí ela erra uma palavra muito simples. Isso quebra a expectativa que o examinador está construindo da sua nota, tá? Não de você. A expectativa que ele quebra que você vá manter aquele nível e aquela nota. Faz sentido isso aqui para você? Então, o primeiro erro que as pessoas têm é ficar só dependendo das palavras difíceis. Não faça isso. Não adianta nada você chegar lá no seu examinador e não adianta nada você chegar lá no seu examinador e ir lá e soltar um exquisite, como é que foi a palavra que eu usei semana passada, naquela aula lá de como pronunciar qualquer palavra difícil? Não adianta lá você chegar lá e soltar um supercalifragilisticexpialidocious, ou mesmo qualquer, é o nome da doença de pulmão, pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Não adianta você chegar lá e soltar isso pro seu examinador, e aí você vai e pronuncia a palavra tia errado. Entende? A minha tia, a sua tia, você pronuncia isso errado. Isso não vai ter tanto peso em cima do examinador, porque ele está vendo claramente que você decorou aquela palavra lá para usar na hora do teste, entende? Então, a gente tem que usar essa técnica aqui do esfrega na cara para você poder mostrar para o seu examinador que você tem um comando competente do vocabulário que você tem, tá? Que você tem um comando efetivo do vocabulário que você tem. E como que você vai desenvolvendo isso aqui, né? Cada vez mais você tem que cuidar da sua base. O que é a sua base? Listening e reading. Quanto mais esforço você coloca em cuidar da sua base, mais fácil fica de você aplicar as técnicas que você precisa na hora do teste do IELTS. Por quê? Quanto mais você fica exposto ao idioma fazendo listening, da forma que eu falo lá, quanto mais exposto você fica ao idioma fazendo reading, da forma que eu falo lá, mais você vai ter conhecimento do idioma. Não conhecimento de saber como que faz a gramática, não. Mais conhecimento você tem de como as pessoas usam o idioma no dia a dia. E isso vai fortalecendo a sua base para você poder falar melhor, para você poder escrever melhor. Faz sentido para você até aqui? Muito bem. E aí o seguinte, como que você vai aplicar a técnica? Agora que vem aqui que eu vou te ensinar a aplicar a técnica do esfrega na cara, tá? Então esfregar na cara do seu examinador. Muito bem, vamos lá.
Você vai precisar de duas coisas. A primeira coisa que você precisa para poder aplicar essa técnica, a técnica do esfrega na cara, é você identificar as palavras, tá? Que palavras, Simon? São palavras que você tem dificuldade de pronunciar. Eu vou te dar aqui, deixa eu ver quantas que eu vou falar aqui. 7. Vou te dar aqui 7 palavras que são palavras simples que as pessoas pronunciam errado, mas você vai identificando outras palavras ao longo aí da sua preparação. Essa é a primeira coisa, você identificar a sua palavra. E aí, como que você vai praticar a pronúncia correta dessa palavra? Você vai ter que assistir aquela aula lá que eu te ensino a aplicar a técnica do baterista, para você poder conseguir pronunciar qualquer palavra na língua inglesa, qualquer. Aí o que você vai fazer? Você vai treinar. Você tem que treinar com essas palavras. Não é você, tá, é assim que fala. E esquece. Vai viver sua vida. Não é assim, pelo amor de Deus. Eu já disse para vocês, foi feito um estudo aí de uma universidade sobre como seres humanos adultos aprendem e adquirem idiomas. E aí disse lá no estudo, né, que um ser humano adulto, normal, ele precisa ver, ler, ouvir, interagir com alguma palavra de 30 a 50 vezes para ele realmente incorporar aquela palavra, né? Então, não é só você, descobri que essa palavra aqui, ela pronuncia, na verdade, é assim, e segue sua vida. Não, não é isso. Olha aqui, ó, vou te dar um exemplo aqui claro. Alguém aqui tem qualquer dúvida de como pronuncia esta palavra aqui, ó? Acabei de colocar aí para você no chat. Cachorro, em inglês. Alguém tem dúvida de como pronuncia essa palavra aí? Fala, escreve para mim. Eu quero que você escreva na live aqui. Você tem dúvida de como pronuncia essa palavra aí? A palavra cachorro, em inglês? Você tem alguma dúvida de como pronunciar essa palavra? Escreve aí, eu quero ler, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida. Olha lá, Clarice já pegou e falou não. A Mila também não. Vamos mais, eu quero ver se alguém tem alguma dúvida. Ó, Isabela ali já falando não. Cássia, não. E até riu. Lilo, também não. Maria, não. Não, ninguém tem, né? Dog, é assim que você vai falar, dog. Agora, por que você não tem dúvida? Quem foi ali que até riu ali, a Cássia? Por que você não tem dúvida? Quantas vezes você já viu, leu, ouviu e até falou essa palavra na sua vida? Quantas vezes? Várias, você não sabe nem contar, não é? Então agora faz sentido para você, né? O fato de você ter que ver, ouvir, ler, interagir de 30, 50 vezes com a palavra para você absorver aquilo, né? É isso que eu tô te falando. Você vai lá, são 2 passos. O primeiro, você vai ter que treinar as palavras, essas que eu vou te dar, você já treina elas, mas você vai identificando outras. E aí você vai treinar elas. Segunda coisa que você vai fazer na hora do teste para aplicar a técnica do esfrega na cara, tá? Você vai fazer de tudo para usar aquela palavra no seu teste. Você vai criar uma história, você vai criar um contexto para usar aquela palavra no seu teste. Mas Simon, como que eu vou fazer isso? Não sei. Você vai criar qualquer contexto, você vai dar qualquer exemplo, você vai falar que qualquer pessoa te contou para você usar a palavra. Sabe por quê? Porque se você não falar a palavra, o seu examinador não vai deduzir que você sabe a palavra. Ele não vai... Você está lá falando de família, por exemplo. Aí você não falou a palavra tia em inglês. Seu examinador não vai pegar e falar assim, ela não falou a palavra tia não, mas eu sei que ela sabe. Inocente você, né? Ele não vai fazer isso. Então você tem que esfregar na cara dele que você sabe pronunciar aquela palavra. Faz sentido aqui para vocês? Pegaram como que vocês vão aplicar a técnica aqui do esfrega na cara, treinar a palavra e criar um contexto, um motivo, um exemplo, qualquer coisa durante o seu teste do IELTS para usar aquela palavra. Beleza? Não precisa ser essas palavras que eu vou te dar aqui, mas essas são claramente palavras que o examinador já sabe que as pessoas erram. As pessoas erram essas palavras aqui. Então essas aqui que eu vou te dar são exemplos simples do seu dia, são exemplos simples que você pode usar para treinar aí, aprender e fazer de tudo para usar durante o seu teste. E você vai acabar identificando outros.
Beleza? Deixa eu ver se teve alguma dúvida aqui até agora. E se for surgindo alguma dúvida, pode escrevendo aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá? Bruna Moura Mafis, estou treinando o autor Simon. Hard for me. A Tainá falando ali foi a primeira palavra que ela deve ter aprendido. Muito bem. Então é o seguinte. Vou dar aqui para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras de exemplo. Estão preparados? Já estão aí com papel para anotar? Você tem que anotar. E você vai anotar não só a palavra, mas você vai anotar como que pronuncia, para você treinar depois. Combinado? Tá combinado? Se você tá combinado comigo, dá o like aqui na live, para eu saber, eu quero ver subindo ali, para eu saber que você vai fazer isso aqui. Isso aqui que eu tô te falando, aumenta a sua nota no teste do IELTS. Independente do seu nível, se você tiver nível básico, nível intermediário, nível avançado, se você for lá e usar essas palavras aqui, você vai ter uma nota melhor no teste do IELTS. Isso é um fato. Seu examinador vai aumentar sua nota no critério de pronúncia, tá? Beleza. Combinado. Tudo combinado. Isso aí, gostei. A primeira palavra de todas que eu já vou te dar aqui é exatamente ela. Eu falei ela 2 vezes aqui hoje em português, tá? É essa palavra aqui, ó. É a palavra tia em inglês. Como que você pronuncia essa palavra? Vai, pronuncie para você. Não precisa escrever aqui para mim, não. Eu quero que você pronuncie para você. Eu quero que você sinta a pronúncia. Pronuncie para você aí. Pronunciou? Para você aí? Pois é. A maioria das pessoas, o que elas erram aqui? Elas pronunciam aquela letra U. E não se pronuncia aquela letra U. Não é aunt. Não é my aunt, minha tia. Você não pronuncia aquela letra U. Ali, você vai simplesmente falar... Aí depende. Se você tiver sotaque americano é um, se tiver sotaque britânico é outro. Se você tiver sotaque britânico, você vai falar aunt. Aunt. Sem aquele U. Se você tiver sotaque americano, você vai falar aunt. Ant. Igual a palavra formiga. Mesma coisa. Pegou aqui? Pegou aqui? Aunt, se você tiver inglês britânico. Ant, se você tiver inglês americano. Fala aí, você já falava essa palavra certa ou essa aqui você falava errado? Manda aí pra mim, eu quero saber como é que era você aí. E aí, o que você vai fazer? Presta atenção. Treinar essa palavra, pelo menos, no mínimo, 30 vezes. Ah, Simon, você quer melhorar a sua pronúncia no teste do IELTS? Você quer aumentar a sua nota no teste do IELTS? Mesmo que você ainda não esteja no nível avançado? Então você vai pronunciar isso aqui 30 vezes. Essa palavra tem que entrar dentro de você. Olha, a Cássia, totalmente errado o que eu falava. Pois é, palavra simples, né, do dia a dia. Palavra simples. Se você estiver falando de família, provavelmente você vai acabar falando essa palavra. Ah, Bruno, essa aprendi numa mentoria em grupo contigo. Foi lá na mentoria, né? Exatamente, exatamente. Essa é uma palavra muito simples que você vai acabar falando durante o seu teste do IELTS, se você estiver falando de família. Se você não estiver falando de família, qual que é a técnica? Treina a palavra e faça de tudo para usar. Você vai dar um jeito de falar de alguma tia sua. Pronto. Pronto, para o seu examinador. Se você não falar aunt, seu examinador não vai falar assim, ah, ela não falou a palavra, mas ela deve saber. Não vai fazer isso. Você tem que esfregar na cara dele que você sabe falar a palavra. Próxima palavra, podemos ir? Próxima palavra? A próxima palavra é essa aqui, ó. É a palavra tio em inglês, que também é muito pronunciada errada. Vai, pronuncia pra você aí. Como que você pronuncia essa palavra? Fala pra você aí. Como que você pronuncia essa palavra? Aqui, o erro que a maioria das pessoas fazem é o seguinte, é pronunciar aquele U como se fosse um E. Eles pegam e falam ankle. Ankle. O que é ankle? Ankle é uma outra coisa. Ankle é o seu tornozelo. Essa palavra aqui é uncle. Uncle. Seja em inglês britânico, seja em inglês americano. Uncle. É assim que você vai falar essa palavra. Então você vai falar my aunt and my uncle. Ou se você tiver o inglês americano, my aunt and my uncle. Uncle. Always. Se você falar ankle, você está falando tornozelo. Já falava essa aqui certo ou errado? Fala aí pra mim. E aí, o que você vai fazer com essa palavra? Treinar pelo menos 30 vezes. Mesma coisa. Você vai falar uncle, 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 para você guardar
em internalizar essa palavra, tá? Na hora do seu teste, você dê um jeito lá de falar da sua aunt e do seu uncle, tarará, tarará. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Próxima palavra. Essa aqui, ó, se você estiver falando, é muito comum. Às vezes eu tenho mentoria, eu pergunto para as pessoas isso, para os alunos. Quando tem o tema de animais, né? É bastante comum perguntar do tema de animais, e aí a pessoa vai lá e fala essa palavra aqui, ó. Como que você pronuncia essa palavra aqui? Vai, para você. Para você, como que você fala o nome desse animal aí? Pois é, o que é o erro que as pessoas fazem aqui? É pronunciar aquele O. Aquele O não é pronunciado. Então, se você falou aí leopard, não é, tá errado. Se você falou leopard, tá errado também. Essa palavra aí, você simplesmente vai falar leopard. Leopard. Se você tiver inglês americano, você vai falar leopard. 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 Se você tiver inglês britânico, leopard. Leopard, tá? E aí, o que você vai fazer? Treinar essa palavra pelo menos 30 vezes. E na hora do seu teste, quando você estiver falando de animais ou de natureza, você vai dar um jeito de falar essa palavra, para você provar para o seu examinador que você sabe usar a palavra. Beleza? Próxima palavra. Essa aqui, nossa, essa aqui eu vejo bastante, hein? Como que você pronuncia essa palavra? Vai, pronuncia para você aí. Como que você fala essa palavra? Aqui, a maioria das pessoas erra em não pronunciar os dois Cs. O que a pessoa faz? Access. Access. Tá errado. Aqui você tem dois Cs. Então você tem que fazer aquele som, tá? O que você vai falar? Se você estiver falando do substantivo, você vai falar access. Access. Se você estiver falando do verbo acessar, você vai falar access. Access. Mas nos dois casos você tem que fazer aquele som, tá? Não é para falar access. Não é isso. Access ou access, se você estiver falando do verbo. Você pronunciava essa aqui errado? Ou essa aqui você já falava certo? Me conta aí, escreve aí para mim, para eu poder saber. E aí na hora do seu teste, você vai treinar essa palavra aqui pelo menos 30 vezes. E na hora do seu teste, você vai lá, você vai usar essa palavra para você mostrar, esfregar na cara do seu examinador que você sabe usar essa palavra. E isso vai aumentar a sua nota no teste do IELTS. Beleza? Como que você vai falar isso aqui agora? Essa outra aqui, ó. Próxima palavra para você. Como que você pronuncia essa palavra aqui, ó? Quem gosta de café? Esse aqui é um tema muito comum no teste do IELTS. O que você gosta de café? Se você gosta de café, o que você come na sua casa? O que você gosta de comer? Isso é um tema muito comum. Dá para você usar essa palavra aí com muita frequência. Como que você falou essa palavra aí? Pronuncia para você aí. Você foi lá e falou o quê? Espresso. Espresso. Pois você errou, tá? Não é espresso. Ai, meu Deus. Não é expresso, tá? Aqui, esse S, ele não tem o som de X, não é X. Aqui você vai falar diferente. Você vai falar espresso. Espresso. Tá rindo aí, né, Raiz? Eu sei, eu também tô rindo. Você vai falar espresso. Espresso. É assim que você vai pronunciar essa palavra, tá? Vocês estão tudo rindo aí. E aí, o que você vai fazer? Você vai treinar essa palavra pelo menos 30 vezes, e aí depois, lá na hora do seu teste, quando você estiver falando de um tema afim, de um tema que seja parecido ali, você vai fazer de tudo para falar de um espresso e provar para o seu examinador, esfregar na cara dele que você sabe pronunciar essa palavra. E isso vai aumentar a sua nota no quesito de pronúncia. Beleza? Próxima palavra aqui, ó. É essa aqui. Nossa, essa aqui eu acho que é uma das campeãs, hein? Como que você pronuncia essa palavra aí, ó, que eu acabei de mandar? Dificuldade. Como que você fala? Eu tenho dificuldade. Como que você pronuncia essa palavra em inglês? Isso aí é uma palavra que você vai usar praticamente em todo seu teste do IELTS, você vai usar essa palavra. E muita gente não sabe pronunciar. E aí você perde ponto por isso no seu critério de pronúncia. É aquele clássico lá, ó, um erro assim tão vulgar. Um erro assim tão vulgar.
Você tá indo bem, de repente você solta essa palavra aí de forma errada. O que é o erro que a maioria das pessoas fazem? É não pronunciar aquele Y no final. Você vai lá e fala, I have some difficulty. Tá errado, tá erradíssimo. Erradíssimo. Aqui, você tem que estressar aquele Y no final. É difficulty. Difficulty. São duas vogais fortes, é do início e do fim. Difficulty. E aí, se for no plural, você vai falar I have difficulties. Não é difficulties. Não é, você não tem difficulties. É difficulty. Já pronunciava essa certa ou essa aí você falava errado também? Escreve aí pra mim. Me conta, deixa eu saber. Essa palavra você falava ela certa ou você falava errado? Difficulty. Aí o que você vai fazer? Treinar essa palavra, a pronúncia dela pelo menos 30 vezes. E na hora do seu teste você vai fazer de tudo para usar essa palavra. Essa é a técnica do esfrega na cara. Você tem que mostrar para o seu examinador que você sabe usar essa palavra, para ele aumentar o seu critério de pronúncia lá, a nota do seu critério. Ó, a última palavra que eu vou dar aqui para você é essa aqui, ó. Essa aqui também é uma das campeãs que o pessoal pronuncia errado. Ó, Raíssa Loruana, não acertei nenhuma. A Clarice, essa eu falava certo, mas leopard era errado. Errou rude, errou bem crasso aí. Roberto, eu falava errado. Pois é. A partir de agora, você falava até agora. A partir de agora, é sua obrigação falar certo. Que eu já te dei o caminho aqui. E mais, é sua obrigação aplicar essa técnica na hora que você for pro teste do IELTS. Você tem que esfregar na cara do seu examinador que você sabe pronunciar essas palavras. E isso vai aumentar a sua nota. Você pode ter um nível básico. Isso vai aumentar a sua nota no teste do IELTS. Beleza? Antes de eu mandar a última aqui, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Moura só, difficulty in ou difficulty on? Depende do contexto que você está falando, tá? I have some difficulties with tarará, tarará, tá? I have some difficulties with tarará, beleza? Leopard foi demais, não foi? Essa aí é tensa. A próxima aqui, ó. Como que você pronuncia essa palavra aqui, ó? Acabei de mandar aí. Como que você fala essa palavra? Fala pra você. Vai, fala em voz alta pra você se ouvir. Como que você pronuncia essa palavra aí que eu mandei? Confortável. Como que você faz isso? Como que você pronuncia essa palavra? Vai, pronuncie pra você. Essa palavra aqui, o que é o erro das pessoas aqui? A maioria das pessoas pronunciam aquele for ali. Aí ela acaba falando comfortable. Comfortable. Tá erradíssimo isso aqui. Não tá errado, não. Isso tá erradíssimo. Não é comfortable. Essa aqui você vai esquecer que existe aquele or ali. Você só vai até o F. Você vai falar comfortable. Comfortable. E aí você junta. Comfortable. 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 Pegou? Fala aí. Você falava essa certo ou errado? Escreve aí pra mim. Meu Deus, que barulho foi esse aqui? Você falava certo ou errado? Escreve aí pra mim. A Raquel ali, essa eu sei! Muito bem, muito bem. Então, ó, comfortable. E aí, o que você vai fazer? Treinar essa palavra, a pronúncia dela, pelo menos 30 vezes. E na hora do seu teste, você vai fazer de tudo para você ir lá e provar pro seu examinador que você sabe usar. Você vai esfregar na cara dele que você sabe usar. Essa é a técnica do esfrega na cara, tá? Raiz ali, errei! Dona Boleira Oficial já tá ali, certamente errou também. Abraão, errava demais. Pois é. Vocês erraram, olha aqui, ó. Só aqui são 7 palavras que provavelmente vocês deixavam de usar por medo de pronunciar errado. A partir de hoje, essas são as palavras que você vai fazer de tudo para usar no seu teste. Porque agora você sabe pronunciar. E a maioria não sabe. A maioria vai perder ponto disso aqui na hora do teste do IELTS, mas não você. Porque você vai lá e vai aplicar a técnica do esfrega na cara. Você vai mostrar para o seu examinador que você sabe pronunciar essas palavras. E aí ele vai aumentar sua nota no teste do IELTS. Beleza? Antes de eu finalizar, eu quero te mostrar como que você aprimora essa técnica aqui, tá? A técnica do esfrega na cara. Como que você vai aprimorar isso aqui? O que você vai fazer? Você vai identificar outras palavras no seu dia a dia que você evita usar. Para e pensa, nossa, essa palavra aqui eu não gosto de usar porque eu sei que tá errado. Identifique outras palavras. E aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai treinar com elas e vai usar elas na hora de aplicar a técnica. Ah, Simon, como que eu vou praticar a pronúncia? Isso eu te ensinei lá na aula de como pronunciar qualquer palavra na língua inglesa. Tá? Você vai lá e vai treinar com a técnica do baterista. A técnica do baterista, the drummer technique,
ela vai te ajudar a pronunciar qualquer palavra na hora do teste do IELTS. Como eu disse, não é para você parar de usar a palavra avançada no teste. Você tem que usar. Seu examinador está esperando isso de você. Mas não é pronunciar as palavras difíceis bem, porque você decorou elas, e chegar aqui e pronunciar palavras erradas de forma errada. Lembra que eu falei lá no início? Se você chegar lá e soltar um exquisite pro seu examinador, beleza, parabéns. Mas você errou a palavra tia, você falou aunt. Entende? Você foi lá e soltou as duas outras que eu falei lá. Como foi? Supercalifragilisticexpialidocious ou pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis, seu examinador. Nó? Parabéns. Aí você pega lá e fala comfortable. Entende? Não é só saber as palavras avançadas. Você tem que ser capaz de mostrar para o seu examinador que você sabe pronunciar até as palavras simples de forma correta. Faz sentido isso aqui para você? Escreve aí para mim. E aí o seguinte, quando que você tem que aplicar essa técnica aqui do esfrega na cara? Quando que você vai aplicar ela? Sempre. Sempre. Não tem limite para você aplicar essa técnica do esfrega na cara, tá? Não tem limite. Principalmente se for uma palavra simples, igual essa aqui, ó, que o Abraão tá falando ali. Vou colocar aqui para você. Com esse tipo de palavra, que é simples, que você tem dificuldade, pode ter certeza absoluta que não é só você que tem essa dificuldade, não. Não é só você que tem essa dificuldade. A maioria das pessoas tem, tá? Então, é a hora de você aplicar essa técnica do esfrega na cara e mostrar para o seu examinador que aquela palavra ali, que a maioria erra, você não erra. E isso aumenta a sua nota no teste, beleza? Calma aí, Abraão. Já vou te responder. Ainda tem um efeito colateral dessa técnica aqui que eu preciso te falar. Um efeito colateral dessa técnica do esfrega na cara. Qual que é esse efeito colateral? O efeito colateral é que isso aqui vai melhorar o seu inglês geral. Isso aqui vai aumentar a sua confiança na hora de falar. E aumentando a sua confiança, você acaba falando muito, muito melhor. Lembra que eu falo com você sempre, eu falo isso sempre. Estudar inglês geral não melhora suas habilidades para passar no teste do IELTS. Mas você estudar para o teste do IELTS melhora o seu inglês geral. Quem já me viu falando isso aqui? Olha aqui o exemplo claro para você. Quando você ia descobrir isso aqui se você não estivesse se preparando para o teste do IELTS? Provavelmente não. Talvez você até iria, mas provavelmente não. Então, quando você se prepara para o teste do IELTS, o que você tem que fazer na hora do teste, na hora do speaking, qual estratégia? Você acaba melhorando o seu inglês geral, tá? E esse aqui é um clássico exemplo, tá? Antes de eu fazer um resumo com você, eu só responder aqui a resposta a pergunta do Abraão. Eu tenho dificuldade com the. Como ficaria? Aqui, o que é a sacada aqui? A sacada é você prestar atenção na próxima palavra que vai vir. Porque se for uma palavra que começa com som de vogal, você vai ter que fazer o connected speech e emendar ali. Se for uma palavra que começa com a consoante, aí vai ser diferente. Vou escrever 2 exemplos aqui para você. Aqui, ó. Como que você pronuncia isso aí, ó? Coloquei 2 exemplos. Um que a próxima palavra começa com som de vogal e um que a próxima palavra começa com som de consoante, tá? O que é que você vai fazer? Se a próxima palavra começar com som de vogal, você tem que rolar aquele R para cima da vogal. Ele tem que rolar. Então você vai falar their apple. Their apple. Isso com inglês americano, tá, gente? Pelo amor de Deus. Their apple. A maçã deles. Se não for isso, você não vai fazer isso. Vai falar their house. Their house. Agora, se você tiver o inglês britânico, você vai fazer o rolling A ainda, você vai rolar o R para cima da vogal, mas é diferente, um pouco diferente. Their apple, tá? Their apple. E no segundo caso, their house. Beleza? Muito bem. Vamos fazer um resumo aqui do que eu passei para vocês hoje aqui, de como aplicar a técnica do esfrega na cara para você aumentar sua nota do IELTS lá no critério de pronúncia. Se você tiver alguma dúvida aqui, é só você escrever para mim que na hora que eu terminar o resumo, eu vou lá e te ajudo aqui com a sua dúvida, tá? Bom, primeiro eu falei com você o que é essa técnica do esfrega na cara, né? Essa técnica do esfrega na cara é uma técnica simples para você poder
mostrar para o seu examinador que você sabe pronunciar palavras que a maioria das pessoas erra, tá? Eu te falei que é importante você saber e usar essa técnica durante o seu teste do IELTS, porque se você não mostra para o seu examinador, se você não fala a palavra para o seu examinador não vai deduzir que você sabe falar aquela palavra. Você tem que mostrar para ele, você tem que esfregar na cara do seu examinador que você sabe usar aquilo lá, tá? E aí ela tem um benefício que é simplesmente aumentar sua nota no teste do IELTS, no critério de pronúncia. A maioria das pessoas geralmente erra um núcleo de palavras ali, tem um núcleo de palavras simples que a maioria das pessoas erra durante o teste. Mas quando você aplica essa técnica aqui, você vai mostrar para o seu examinador que você sabe usar essas palavras de forma efetiva, tá? As pessoas erram muito aqui tentando usar palavras muito difíceis. Não é isso. Não adianta você usar palavra difícil no seu teste do IELTS e errar a pronúncia de palavras fáceis, né? Eu dei ali para vocês alguns exemplos. Não adianta você ir lá e soltar na frente do seu examinador lá um exquisite ou qualquer outra palavra mais complicada e aí você vai lá e fala comfortable de forma errada, tá? Você tem que saber falar as palavras básicas de forma certa e, eventualmente, você vai ter que usar as palavras mais avançadas, tá? Falei que para você poder aplicar essa técnica, você precisa de duas coisas. A primeira coisa é você treinar a pronúncia das palavras que você não sabe. A pronúncia das palavras que você tem dificuldade. Eu te dei aqui 7 exemplos, mas você vai identificar isso com outras palavras. Segunda coisa, durante o seu teste do IELTS, você vai fazer de tudo para usar essas palavras. Elas são as palavras simples. Na maioria das vezes, você vai precisar falar essas palavras no teste do IELTS, tá? E aí eu fui lá e te dei 7 exemplos. A palavra aunt, que significa tia. A palavra uncle, que significa tio. A palavra leopard, que é o leopardo. A palavra access, ou access, se você estiver falando do verbo. A palavra espresso. A palavra difficulty. E a palavra comfortable. Essas são as pronúncias corretas, tá? Durante a live aqui, a aula, eu mostrei para você qual que é o erro que as pessoas fazem, tá? E aí eu falei que para você aprimorar essa técnica aqui do esfrega na cara, você tem que identificar quais são as palavras que você tem dificuldade de pronunciar, treinar essas palavras, quantas vezes? Pelo menos 30 vezes, igual eu falei para você, e depois utilizar elas lá na hora do teste, aplicando a técnica do esfrega na cara na hora do seu examinador, para o seu examinador na hora do teste. E aí, falei que essa técnica não tem limite, você pode aplicar ela sempre. Sempre que você souber pronunciar uma palavra que a maioria erra, use essa técnica aqui, para mostrar para o seu examinador que você não é a maioria, tá? E eu ainda disse lá no final que essa técnica aqui do esfrega na cara, né, a rub it in technique, ela tem um efeito colateral, que é a melhora do seu inglês geral, tá? Exatamente porque ela vai te fazer pronunciar melhor e isso vai aumentar sua confiança na hora de falar, tá? É o que eu disse, quando você se estuda para o IELTS, você melhora o seu inglês geral, mas o contrário não acontece. Quando você só estuda inglês geral, você não melhora as suas habilidades de usar ele na hora da prova, tá? Muito bem, chegamos aqui ao final. Gostaram da live de hoje? Aprenderam bastante aqui? Fala aí pra mim se você curtiu essa live aqui, pra eu poder saber. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de vocês pra trás. Não, acredito que não ficou nenhuma pergunta. E nós nos vemos mais pra frente. Forte abraço pra vocês, até a próxima.